Boa noite. Num oferecimento de Patrimonial Segurança, Conac Empreendimentos, Florestal JP, Bici Sport Caron, MK Telecom, inicia agora mais uma edição do programa Eleições 2020 JRTV Debate. Hoje o nosso programa muda um pouco de perfil, recebe um novo formato para debatermos temas inerentes ao pleito deste ano, dentro de um novo contexto político e num quadro que vai exigir muita criatividade dos candidatos em função da pandemia provocada pelo Covid-19. Contamos em nosso estúdio com as presenças de dois convidados ilustres. São eles o advogado, escritor, jornalista Ageu Vieira e o advogado, jornalista e professor universitário João Carlos Grando. Está no ar, pelo JRTV Jornal Regional, com transmissão ao vivo via Facebook, o programa Eleições 2020 JRTV Debate. Vamos para a apresentação dos nossos convidados. Mas ele já fez uma propaganda, porque ele botou imagem aqui. Estou em mãos com o livro do escritor Ageu Vieira, nobre, ex-colega de jornalismo aqui de São Miguel do Oeste. Muito nos honra tê-lo aqui conosco, Ageu. E é uma alegria saber que você enveredou para este lado. Escreveu um livro de bela produção, onde conta um pouco da história da região. É um prazer tê-lo aqui conosco e, principalmente, termos aqui um exemplar desse trabalho que você produziu e que, com certeza, vai enriquecer muito os conhecimentos da população aqui do extremo oeste catarinense. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Serginho. É um prazer estar aqui, né? Nós que tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, né, na imprensa. Hoje eu não faço mais parte da imprensa, embora o jornalismo esteja no sangue da gente, né? E graças a essa atuação jornalística que hoje nós temos essa produção desse livro que, por sinal, está tendo uma ótima repercussão. Está vendendo bem aqui em São Miguel, em toda a região, e graças a Deus, né, agradecer às pessoas que adquiriram, até porque os livros que estão à venda nas livrarias, eles foram doados para angariar recursos para obras sociais. Então, é uma contribuição também da população para ajudar os mais necessitados e conhecer um pouquinho da história. João Carlos Grando, filho desta terra, também uma alegria muito grande tê-lo aqui no programa Eleições 2020 JRTV Debate. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ageu. A honra é nossa discutir um tema que é muito importante para a população brasileira, em especial aqui de São Miguel do Oeste, né? Eu queria cumprimentar, Ageu, você pelo livro. Eu acho que há pouco nós conversávamos aqui, né? Como falta resgate histórico da nossa região. Inclusive, em relação ao tema de eleições, que valeria muito a pena uma abordagem de um escritor, recontar essas situações que ocorreram, os causos, enfim. Tem muita coisa para ser falada aí que sirva, né, em algum momento para inspirar e para que as pessoas conheçam a realidade histórica do nosso município. Nós somos um município novo, né, tem um pouco mais de 60 anos, mas já realizamos muito. As pessoas que aqui para São Miguel do Oeste vieram e fundaram e construíram a nossa cidade, fizeram muito. Em 60 e poucos anos, nós temos realizações que se equiparam às cidades do primeiro mundo. Então isso é importante, a gente fazer esse destaque. Parabenizar você, Sérgio,
Porque eu tenho andado pela cidade aí e o teu programa está repercutindo. Toda a segunda-feira, sábado, já começa a esquentar aí. Se fosse que nem lá em Chapecó, que tem um café tradicional lá, né, Gê? Aqui teria no café da Boca Maldita, que eles chamam lá, aqui nós teríamos com certeza o teu programa estaria tendo ainda mais repercussão, né, do que já tem, porque os comentários quando você sai no sábado, na segunda, é sobre aquelas pessoas que aqui estiveram comentando e discutindo a eleição que se aproxima. Feitas as apresentações, vamos então para o debate propriamente dito. Em tempos de pandemia provocada pelo coronavírus, cada um tenta tocar a vida do jeito que dá. O quadro é de dificuldade, principalmente de ordem econômica. Confinadas, as pessoas têm seus passos limitados. Mas vem aí mais uma campanha política. Com suas ações restritas, os candidatos terão que mostrar, acima de tudo, muita criatividade. O que muda na campanha eleitoral desse ano? Pergunta endereçada para o nosso convidado, Javier. Bom, eu entendo que, independente da existência do Covid-19, a eleição que se avizinha já teria um aspecto completamente diferente dos processos eleitorais. Acho que a população brasileira, não é apenas a população de São Miguel, ela está muito restritiva em relação à classe política. E partidos, enfim, a população está num momento de completa decepção com partidos e políticos. E já se previa que essa campanha eleitoral ela teria algumas nuances, onde algumas siglas, especialmente vinculadas à corrupção e a práticas pouco recomendáveis na política, teriam muitas dificuldades para chegar no eleitorado. As pessoas aqui em São Miguel diziam: se tal político chegar lá em casa, eu vou correr com ele da minha casa. Imagine agora com o Covid-19. De repente, talvez até a impossibilidade de fazer uma licitação nesse momento seja bom para o político, que não vai precisar enfrentar esse cara a cara com o eleitor. Vai ter que buscar alternativas, de repente o trabalho online, um trabalho de assessoria para fazer uma campanha eletrônica, né? Mas com certeza essa eleição vai ser muito diferente de tudo que a gente já viu. João, o que muda na campanha eleitoral? Até que ponto a internet pode fazer a diferença? Bom, Sérgio, eu vou concordar um pouco com o que o Ageu está falando e vou discordar um pouquinho também. O que eu vejo? A eleição, a última eleição para governador do estado, presidente, ela tem uma característica. Né? E onde para quem você vai votar fica um pouco mais distante da tua realidade. Você escolhe um governador, poucos municípios tiveram a opção de lançar um candidato a governador. Nós tivemos 4 candidatos, acho que foi, quer dizer, de 4 municípios diferentes. Você escolhe lá um senador, que também você não tem. Um deputado, que às vezes é mais próximo, federal e estadual. Mas é uma eleição distante, onde o eleitor faz suas escolhas, e essa aí sim, ele fez as suas escolhas olhando muito a questão da internet, né? Ela teve um peso muito valioso, mas teve o peso da questão nacional muito preponderante, né, nas escolhas que o eleitor fez. E a partir da internet ele também fez ali avaliações, tanto é que teve nomes de deputados, por exemplo, votados aqui em São Miguel do Oeste, que você não ouvia falar ou não conhecia, mas eles tiveram votos. E por que tiveram voto? Porque as pessoas acessaram as propostas deles pelas plataformas de mídias sociais, acessaram aqueles conteúdos, ou estavam vinculados a uma questão presidencial e ali de forma de grupo eles receberam as informações desse candidato, então fizeram as suas escolhas. Aí vem exatamente o meu ponto em convergência, digamos assim. Eu acho que a eleição cada vez mais, isso não vai mudar em relação à última,
e agora só vai se aprofundar, e daqui em diante nós teremos um quadro muito parecido com isso, é a questão do fone, que a gente chama, né? A internet, o telefone, né? Aquele aparelho que todo mundo leva aí, que na verdade é o seu instrumento hoje para receber informações. Esse fone vai ser cada vez mais preponderante na eleição. É ali que você recebe as informações ou de um grupo que você está associado, ou recebe uma notícia, uma informação, aquilo que vem de um candidato, vem do outro. Claro que aí também entra uma outra questão importante, né, que é as fake news. Até que ponto as informações que você recebe são verdadeiras ou não, ou aquilo que está dentro desse contexto é verdadeiro. Mas aí vem um pouco da minha divergência. Eu entendo que a eleição para prefeito e vereador é uma eleição muito de proximidade. As pessoas escolhem pessoas que estão próximas delas, conhecem geralmente. É muito difícil alguém votar por um vereador hoje que ele não conheça o vereador no seu cotidiano. Aqui em São Miguel do Oeste ainda, eu penso que vai preponderar um pouco isso. Ele conhece, ele sabe a história do fulano, sabe onde ele mora, como foi a vida dele, os compromissos que ele tem, e também penso que para prefeito. Então essa proximidade, eu avalio que a eleição pode vir a perder em função do Covid, mas não é uma coisa digamos assim, que o eleitor do município gostaria. Mesmo com essa observação correta do Ageu, de que muitas vezes tem políticos aí que as pessoas não querem mais nem receber, a eleição de prefeito, muitas vezes, ele gostaria que receber o candidato a prefeito para que ele assuma alguns compromissos em relação ao que ele quer fazer para o município dele, para a cidade dele, quais as propostas. Você tem essa situação. Eu diria que se talvez não tivesse o Covid, a eleição se caracterizaria ainda também muito com aquilo que a gente chama de gastar a sola de sapato, porque uma eleição municipal ela tem muito essa característica de o eleitor querer essa proximidade, querer ouvir o candidato. Então, eu tenho essa impressão de que a internet cada vez vai ganhar mais força, mas talvez pelo Covid menos nesse momento, mas uma eleição municipal, a força Tu acha ainda que o contato é muito importante. Tete a tete, ainda vai ter importância. Talvez menos agora pela Covid em função dessa situação de pandemia. Mas ele ainda tem, na eleição municipal, uma preponderância grande. Ageu, eu acredito que a gente tem observado, feito algumas pesquisas, e observado que alguns partidos já estão bem organizados nessa estrutura eletrônica para uma divulgação. Outros partidos estão completos com seus sites, com suas páginas nas redes sociais completamente largados ao léu. Significa que esses mais organizados, tanto candidatos como partidos, já livram uma ligeira vantagem, porque já estão em contato, já sabem o que está dando certo, o que está dando errado, enquanto alguns sequer imaginam o que vão fazer e de que forma. Eu acho que sim. Eu acho que os partidos melhor estruturados, né, com as suas assessorias nesse momento de eleição eletrônica, vamos dizer assim, eles levam uma vantagem bastante grande. O eleitor não quer mais saber de siglas. O eleitor aqui de São Miguel e do Brasil inteiro renega o partido político, entendendo que são todos iguais, que não há diferença. Eu acho que isso já, aquele voto ideológico, partidário, ele tem uma importância hoje muito menor. Não vou dizer, não me atreveria que não tem importância nenhuma, pelo contrário. Mas hoje quem vota ideologicamente é um número de eleitores bem menor do que era há algum tempo atrás. Tem muita gente decepcionada com a atuação dos partidos políticos. E a imagem
do candidato, ela vai ser construída basicamente pelas redes sociais, pela mídia, né? E nesse sentido, ou você é um craque, para não dizer um gênio da informática, para fazer a campanha sozinho e produzir e lançar e acompanhar e avaliar o que o eleitor está pensando da sua mensagem, ou você tem alguém que faça isso. Então, eu acredito que há necessidade de uma estrutura de assessoria para que o candidato tenha realmente condição de se eleger, especialmente a prefeito. É lógico que sempre surgem aquele voto de protesto, aquele candidato diferente que acaba chamando a atenção do eleitor, mas isso é exceção, não é regra. Grando, a gente aqui em São Miguel do Oeste, aqui na região propriamente dita, onde todo mundo conhece todo mundo, normalmente eles já preconizam, já colocam que partido tal é o maior, partido tal é o menor, partido tal vai fazer tanto, tem uma tendência de fazer tantos números de votos, outros não vai passar disso, daquilo e tal. Diante disso que o Ageu Vieira enfocou com muita propriedade, de que os partidos terão um peso menor. Vai pesar mesmo, aí é a pergunta, o candidato, a sua idoneidade, a sua estrutura, a sua proposta principalmente? Eu penso que o Ageu está correto. Os partidos realmente, não é só em São Miguel do Oeste, nós temos essa realidade brasileira, eles acabam perdendo força, principalmente com os eleitores mais jovens, né? Esses que não carregam assim uma estrutura bipolarizada de um processo do Brasil, enfim. É evidente que os partidos ainda têm a sua força, principalmente nos eleitores, eu vejo assim, os eleitores mais antigos, que tradicionalmente sempre votaram naquele partido. Isso vai se perdendo com o passar do tempo, e os eleitores mais jovens realmente, porque é muito difícil você buscar um jovem para ele se filiar com convicção num partido A, B ou C, qualquer que seja. Ele até gosta de política, tem uma noção de onde ele quer estar na política em relação às propostas apresentadas, mas não tem esse amor partidário, essa coisa que eu sempre vai ser daquele partido ou de outro. Ao contrário de algumas pessoas mais antigas, que é que nem time de futebol, partido daí, né? Sempre fui gremista, não vou deixar de ser gremista. A gente é colorado, não vai deixar de ser colorado. Então, aí ele escolheu um partido lá atrás e segue isso com muita força. Mas eu penso que a questão das pessoas, ela ganha relevância cada vez mais, sim. As propostas a idoneidade, a história, os compromissos, aquilo que ele construiu na vida. Mas os partidos ainda, principalmente nos municípios cada menores, né? E isso é a minha avaliação, médios também, eles têm ainda uma força muito preponderante, eu penso. Quanto menor o município, mais a força partidária se manifesta. Quanto maior o município, mais a pessoa, com as propostas que ela traz, ganha relevância. E é aquilo que vocês estavam falando, talvez o grande cabo eleitoral agora, que sempre foi na política, tem tantos cabos eleitorais, o grande cabo eleitoral agora seja um bom entendedor de mídia social, né, para fazer boas produções, conseguir transmitir aquilo que o candidato pensa de uma forma coerente. Agora, tem uma outra situação também. A pessoa que nunca esteve nas redes sociais, de repente você começa a aparecer, é um pouco ruim também, não é o adequado. Ela tem que ter uma escala de um mínimo assim, de presença, vir construindo isso. Tem que ter uma história. Porque isso também fica senão uma situação forçada, né? Concluímos aqui o primeiro bloco do programa Eleições 2020 JR TV Debate. Vamos para uma pequena pausa e em seguida voltamos.
Visite a Florestal JP e conheça a linha completa de plantas e flores. Florestal JP, com atendimento normal. Com grande parte dos produtos de produção própria, a Florestal JP tem o diferencial em preço e qualidade. Florestal JP, de produção própria a produtos direto do produtor. A equipe Florestal JP está preparada para lhe atender. Florestal JP, linha completa de plantas e flores. Bici Sport Caron, bikes adulto e infantil, patins e skates, roupas de ciclismo, peças e acessórios. A Bici Sport Caron tem todas as peças para uma boa manutenção. Precisando de capacetes, luvas, pneus, câmaras, ou de uma bicicleta nova, o lugar certo é a Bici Sport Caron. Rua Marcílio Dias, 1674, no centro de São Miguel do Oeste. De alguns anos para cá, o mundo evoluiu muito. E vivemos todas essas mudanças numa velocidade assustadora. Desde que o mundo adotou a internet como tecnologia, aproximar foi seu principal papel com suas mirabolantes inovações. E todas essas mudanças trouxeram um novo mundo, em que o futuro não é mais o amanhã, e sim o agora. A conexão está por trás de tudo que move a sociedade para o futuro. Ela une e aproxima as pessoas, democratiza a informação, promove novas formas de comunicação e encurta distâncias. Nós somos o progresso da conexão. MKA Telecom, da velocidade para o mundo da conexão. Voltamos a apresentar eleições 2020, JRTV Debate. Nossos convidados hoje são Ageu Vieira, advogado, escritor e jornalista, e João Carlos Grando, advogado, jornalista e professor universitário. No último pleito e nas últimas manifestações, notamos uma presença expressiva de jovens. Os mesmos jovens que por muito tempo ficaram acomodados e pouco ou nenhuma importância davam à política. Daí que pergunto aos nossos convidados: até que ponto os jovens podem influenciar ou ser decisivos nas próximas eleições? Começa agora pelo Grande. Olha, Sérgio, o campo de campanha, aquilo que nós falávamos há pouco, onde a campanha vai acontecer com muita força é a internet, né? É as mídias sociais. Esse é o campo da juventude, né? Então você tem uma realidade de um processo eleitoral que atinge com muita força o cotidiano e o dia a dia do jovem. Isso acaba impactando na sua presença e na eleição, impactando na sua decisão de voto, evidentemente, mas na sua participação efetiva. Então, o jovem, enquanto em alguns momentos lá atrás ele acabava não participando, ele era muito difícil, fazia aquele negócio, como muda, né? Fazia a visita na casa do pai, né? Ou do avô, ele sentava todo mundo ali e acabava a posição do avô sendo preponderante, do pai, sobre todo o voto familiar. Hoje não é mais assim. O jovem recebe a informação e acaba decidindo pela informação que ele recebeu, não pela questão familiar ou pela decisão do patriarca ou alguma coisa parecida. Então, eu penso que ele cada vez mais vai ser preponderante, sim, até porque ele é um retransmissor, ele é uma pessoa que retransmite muito rapidamente aquela mensagem divulgada pelo candidato, e a participação dele cada vez mais vai ser mais forte e mais efetiva, ao contrário de antigamente. Essa é a minha visão, e eu avalio que ele tem peso e cada vez vai mais crescer o peso da juventude nas escolhas das candidaturas. E aí melhora ainda a questão do que falávamos, como fazer uma mensagem chegar, né? Hoje tem instrumentos, mídias sociais, agora tem uma gurizada aí, é o TikTok que está na onda aí, né? Tem o Instagram, já o Facebook, já passou, o WhatsApp está aí, mas o TikTok é uma novidade, que está aí, está pegando todo mundo.
Eu, por exemplo, nunca fiz TikTok. A minha filha com 6 anos faz TikTok, ela com o celular. Então, essas coisas são assim. E aí a gente tem que caminhar. Né? E quem não está nessa, como diziam os jovens, é bom se preparar, né? Porque isso aí vai ser uma tônica daqui para frente. Ageu, na tua opinião, os jovens estão mais interessados na política? Sem dúvida. Isso é uma verdade absoluta, né? E eu, antes de mais nada, eu sou um otimista, né? Eu realmente acredito que as coisas estão melhorando, né? Que a política, em geral, está melhorando a partir da participação dos jovens, das mídias sociais. Eu acho que rompeu-se uma hegemonia que existia dos meios de comunicação. Hoje é muito menos importante o que saiu na televisão ontem à noite do que o que saiu no Instagram ou no Facebook hoje pela manhã. A repercussão é muito maior e o cidadão tem a possibilidade de interagir que antes não existia com o meio de comunicação tradicional. E o jovem, de uma forma muito interessante, ele aborda a questão política, ele mostra a sua opinião, ele exige comportamento, ele expõe o que ele pensa e ele direciona a política porque ele tem influência. Hoje, por exemplo, a influência daquela garota de 16, de 17 anos, do rapaz de 15 anos, de 20 anos, sobre o resto da família, é muito maior do que a do idoso, aquilo que o Grande falava. E talvez, pelo aspecto da mídia social, de ela se espraiar por todas as faixas etárias, isso acaba também tendo uma influência, talvez hoje, muito maior do que o patriarca tinha antigamente. É muito importante. Na opinião de vocês, como fazer para atrair a confiança e os votos desses jovens? Porque uma coisa é certa, não vai ser com baboseira, não vai ser com promessas vazias que você vai fazer a cabeça de um jovem. Ele já tem uma outra configuração, se assim podemos dizer. Eu acho que o mais importante nesse momento é o político saber ouvir, saber interpretar. Não adianta, como você disse, vir com um discurso ensaiado, preparado, e eu vou prometer isso, e eu tenho um projeto aquilo, se o que o jovem quer é outra coisa. Existem bandeiras, lógico. Como eu disse antes, eu sou um otimista. Eu estou aqui em São Miguel há 21 anos. Eu vim para cá em 99. Em 99, quando eu cheguei aqui, sequer dava para imaginar que em 20 anos São Miguel estaria do jeito que está. Né? Por que eu não fui embora? Porque eu acredito nessa cidade. Eu acredito em São Miguel. E o jovem que está aqui acredita em São Miguel. E qual é a cidade que ele quer? Quais são as bandeiras que ele entende como importantes? Existem algumas bandeiras que são óbvias. O jovem sem emprego vai embora. Então, você tem que saber ouvir, saber entender, saber criar perspectivas, saber falar a linguagem do jovem, para você poder ter alguma chance de buscar o voto desse tipo de eleitor. João. Eu acredito que nós temos que encontrar a mensagem adequada, correta, né? Aquilo que o jovem quer efetivamente ouvir, o que o Ageu estava falando, propostas coerentes em relação à realidade dele, dos problemas dele, daquilo que ele vive, né?
que o Ageu acho que citou muito bem, a questão do emprego, da cultura, da educação, são temas muito inerentes ao jovem. E a partir dali você tem a condição, né, de definir canais para que essa mensagem chegue de forma adequada para o jovem. Instrumentos. Então, você definir uma mensagem correta e encontrar um canal adequado para que essa mensagem chegue para ele e que ele possa, a partir dali, fazer as suas escolhas, deduzir, interpretar, conhecer e definir o seu voto. Mas aquilo que o Ageu colocou é muito correto. O jovem mudou nessa relação. Então, aquilo que nós tínhamos lá atrás, que talvez era o avô influenciando no voto de toda a família, hoje é o jovem, pelo volume de informações que ele tem acesso, é que passa a exercer esse papel dentro de casa. E eu vejo que na eleição que se aproxima, não só em São Miguel do Oeste, né, mas em todo o Brasil, ele cada vez ganha mais preponderância. Se nós olharmos os últimos movimentos sociais que houve no Brasil, independente de serem movimentos de partido A ou partido B, o candidato A ou o candidato B, eles partiram basicamente da juventude, do jovem. E isso é o demonstrativo cabal da importância que eles têm no cenário eleitoral hoje. Vocês concordam que o jovem, em princípio, ele tem 3 pontos básicos: trabalho, educação e lazer? É por aí que os candidatos têm que se preocupar, os futuros governantes têm que voltar sua atenção? Para esse segmento, sim. Para esse segmento, sem dúvida alguma, né? Existem algumas perspectivas que nós temos aqui, mas também não adianta vir com aquelas promessas fantasiosas que o jovem não engole mais promessa vazia, né? É verdade. Eu tenho um material de arquivo que eu gosto muito de guardar informações, né? Entrevistas, gravações, enfim. Nos últimos 10 anos surgiram coisas aqui na região que isso não tem mais condição de continuar esse tipo de promessa. Pelas promessas que nós tínhamos, a BR-282 estava duplicada aqui na região. A ferrovia já estava até aqui. Nós já tínhamos uma universidade federal. Enfim, não tem condição de continuar com esse tipo de promessa eleitoreira. Olha, eu vou dizer assim, o jovem não engole isso. Isso aí é falácia. E eu estou para dizer que nem o idoso não aguenta mais esse tipo de promessa sem fundamento, mirabolante. E teve gente que veio aqui e fez na cara dura. E o ano que vem, o outro ano, né, em 2022, vai vir de novo. Quem é que aguenta isso? A realidade atropela, né? Nós estamos com a BR-163 que não há nem o que dizer da BR-163. O jovem da região passa pela BR-163. Aí você vem falar que vai duplicar a BR-282? A realidade te atropela? Verdade. Grande. Certíssimo, porque para o jovem, educação, lazer, emprego. Talvez você chegar para o idoso e perguntar a prioridade dele, vai ser a saúde. Por quê? Porque ele está preocupado em ter as condições de ter uma vida saudável, adequada no final da caminhada dele. Então, os eixos mudam. Mas o jovem hoje, principalmente no que tange aqui da nossa região, São Miguel do Oeste em especial, o que ele quer? Condições de ter uma atividade, um trabalho digno, e aí o poder público tem essa obrigação de desenvolver políticas públicas para que fornecer uma mão de um trabalho compatível com o sonho, com o desejo dele. No que tange à educação, eu acho que São Miguel do Oeste tem
muitas qualidades, muitas valências. Nós temos boas escolas, bons institutos, né? Tem o IFES, que tem a presença do Senai, bons colégios, e tem a UNOESC, que é uma referência, a nossa universidade é uma referência. O que dói para o jovem, às vezes, é olhar, pô, mas por que só tem Universidade Federal, não tenho aqui? E se a gente fizer uma outra análise, o que o jovem quer? Ele quer um ensino gratuito e de qualidade. Se o ensino é público ou ele vem de uma outra forma pública, com o Estado bancando essa situação, ele está satisfeito, porque ele encontra amparo naquilo que ele deseja, um ensino de qualidade e gratuito, que me dê uma condição de uma boa formação. Então, eu acho que ali também tem condições de se desenvolverem políticas públicas adequadas, né? Alguns dias eu estava vendo a possibilidade do nosso reitor da UNOESC ser ministro da Educação, ele estava ali cotado, né? O Aristide Simadon. Em uma conversa com o presidente, ele levou a preocupação dos altos custos do ensino superior público, né? Em relação a toda essa gama de jovens que tem aí com vontade de estudar. Então, acho que é uma realidade que tem que ser pensada. Em relação a custos, ao desejo do jovem, ele quer, evidente que eu gosto do ensino, eu me formei numa universidade pública, eu tive esse privilégio de me formar numa universidade pública, com o governo pagando os meus estudos, né? Mas nem todos tiveram essa condição. Então tem que abrir essa possibilidade, abrir essa porteira para dar ao jovem essa situação. E a questão do lazer também, nós temos que ter lazer de qualidade, lazer adequado, responsável. E eu acho que aqui é uma preocupação que eu tenho em São Miguel do Oeste, sim, a questão do lazer dos nossos jovens. Porque eu vejo muitas situações aí, sei que já houve leis, mas o jovem nas esquinas, né, com situações de bebida e coisa e tal, nós temos que oportunizar que ele tenha o seu crescimento, as suas festas, que eu também já fiz e faço, em condições boas e com responsabilidade. Estamos apresentando Eleições 2020 JRTV Debate. Vamos para mais uma pausa, em seguida voltamos. Visite a Florestal JP e conheça a linha completa de plantas e flores. Florestal JP, com atendimento normal. Com grande parte dos produtos de produção própria, a Florestal JP tem o diferencial em preço e qualidade. Florestal JP, de produção própria a produtos direto do produtor. A equipe Florestal JP está preparada para lhe atender. Florestal JP, linha completa de plantas e flores. Bicisport Caron, bikes adulto e infantil, patins e skates, roupas de ciclismo, peças e acessórios. A Bicisport Caron tem todas as peças para uma boa manutenção. Precisando de capacetes, luvas, pneus, câmaras, ou de uma bicicleta nova, o lugar certo é a Bicisport Caron. Rua Marcílio Dias, 1674, no centro de São Miguel do Oeste. De alguns anos para cá, o mundo evoluiu muito. E vivemos todas essas mudanças numa velocidade assustadora. Desde que o mundo adotou a internet como tecnologia, aproximar foi seu principal papel com suas mirabolantes inovações. E todas essas mudanças trouxeram um novo mundo.
em que o futuro não é mais o amanhã, e sim o agora. A conexão está por trás de tudo que move a sociedade para o futuro. Ela une e aproxima as pessoas, democratiza a informação, promove novas formas de comunicação e encurta distâncias. Nós somos o progresso da conexão. MKA Telecom, da velocidade para o mundo da conexão. Num oferecimento de Patrimonial Segurança, Conac Empreendimentos, Florestal JP, Bici Sport Caron, MKA Telecom, estamos apresentando Eleições 2020 JRTV Debate. E os nossos convidados são João Carlos Grando, advogado, jornalista e professor universitário, Ageu Vieira, advogado, escritor e jornalista. São Miguel do Oeste, pelo que apontam os últimos indicativos, pode ter de 3 a 4 candidatos a prefeito. A mobilização envolve cerca de uma dezena de agremiações políticas. Essa perspectiva de termos várias candidaturas chega a surpreendê-los? Quem inicia agora é o Ageu Vieira. Eu acho Que a condição política que nós temos hoje em São Miguel é para 3 candidaturas. né, uma candidatura de esquerda que catalise esses partidos menores, o prefeito concorrendo à reeleição e a oposição mais encorpada com o MDB e talvez o PP, que é o que está se colocando. Esse é o quadro que eu tenho como leitura. Evidentemente que qualquer cidadão pode concorrer, desde que cumpridas as exigências legais, né, e podem surgir outras candidaturas, mas para mim seria, por exemplo, uma grande surpresa se nós tivéssemos 4. Eu acho que não tem condição para 4. Eu acho que não. Acho que não. E vão ficar em 3 Eu candidaturas. acho que 3 candidaturas é o número, a não ser que apareça alguma aventura aí, né? Um franco atirador. Um franco atirador. Nós já tivemos candidatos aqui em São Miguel que eram, né, hilários, vamos dizer assim. Sim. Né? Agora, acho que não tem condição para isso hoje. João Grando, que leitura você faz da perspectiva de termos entre 3, 4 candidatos? Será que de repente surge um Carlos Moisés em São Miguel? Olha, inicialmente a questão de Carlos Moisés, ele foi muito alicerçado, né? A eleição do governador de Santa Catarina foi muito alicerçada na questão do Bolsonaro, né? Da candidatura presidencial. O Bolsonaro teve em Santa Catarina o melhor índice de votos no primeiro turno, né? E acabou alavancando a candidatura a governador do Carlos Moisés, e no segundo turno ele recebeu praticamente o apoio de todos os partidos que disputaram o pleito no primeiro turno. Se nós olharmos, o Merizio fez menos votos no segundo turno do que no primeiro turno. Então isso foi uma clara demonstração do apoio de outras forças políticas que o governador Carlos Moisés recebeu. Evidente que a ida dele para o segundo turno foi reflexo, no meu entendimento, muito mais pela questão presidencial, que acabou puxando, e a boa apresentação, né? O governador Carlos Moisés se apresenta bem, né? Ele tinha assim, nas mídias sociais, um desenvolvimento bom em termos de articulação, de fala, né? Isso acabou trazendo uma impressão boa para os eleitores, e ele acabou se elegendo com essa expressiva votação. Em São Miguel do Oeste eu não vejo muito espaço para isso, porque aquilo um pouco que eu falava anteriormente. A eleição municipal, ela, no meu ponto de vista, ela tem uma tradução muito de proximidade. O eleitor
conhece ou almeja conhecer o seu prefeito. Então essa realidade fica um pouco mais distante, penso eu, em termos de município. No que tange ao número de candidaturas aqui, na última eleição nós tivemos 4, que para mim já até foi um número grande. Eu pensei que em alguns momentos poderíamos ter 3. Acabou sendo construídas, se apresentaram 4 candidaturas. Podemos ter a mesma realidade? Até pode. Ainda é cedo, os partidos estão fazendo as suas conversas, pode existir algum partido que queira apresentar candidato para fortalecer eventualmente o partido no município, buscando uma boa bancada de vereadores, sem uma preocupação tão acentuada em vitória, mas querendo construir uma trajetória que talvez para daqui 4 anos, que é uma realidade que pode existir. Você pode ter aí dessas conversas que existem hoje uma dissidência que daqui a pouco se apresenta como candidatura. Essa questão das candidaturas das esquerdas, desse grupo, vir a buscar um espaço em outra coligação, daí talvez só tenhamos 2. Então, acho que o cenário é muito indeciso ainda nesse momento. Eu penso que, pelo que eu tenho visto, assim, nós teremos a candidatura do atual prefeito, que está também buscando seus parceiros, e uma candidatura de oposição assim, muito alicerçada em vários partidos. E aí tem que ver essa questão dos partidos de esquerda, e se vão firmar efetivamente a candidatura deles, o que eu acredito que sim. Pela realidade, pelas conversas e pelas apresentações que eles têm feito, eles têm desejo de levar a proposta deles e apresentar. Então nós teríamos 3. Eu não vejo essa 4ª candidatura nesse momento, mas não é impossível não dela vir a acontecer, no meu ponto de vista. A possibilidade de termos partidos que até alguns anos atrás eram arquirrivais é uma, digamos, uma amostra de que as siglas em si, elas realmente estão ficando um pouco de lado, e que o que vai pesar mesmo são as candidaturas, os candidatos mesmo e suas propostas? Eu acho que é uma clara prova do enfraquecimento dos partidos. Partidos que tiveram 50 anos de rivalidade, de repente estão se colocando lado a lado, esquecendo toda a história que tiveram, né? E essa história, ela teve alguns personagens assim muito importantes e que, enfim, fazem parte da história mesmo, né? E que com certeza não concordariam. Mas essas barreiras foram superadas exatamente porque as bandeiras partidárias já não têm mais aquela força, aquela penetração. Eu vejo alguma dificuldade para acomodar no mesmo palanque discursos que foram tão antagônicos, sabe? Falando especificamente, o MDB e o PP juntos é uma coisa quase que inimaginável aqui em São Miguel. E a nível estadual, nós tivemos alguns exemplos, né? Aquela candidatura do Jaison Barreto aquela vez não funcionou, né? Não deu certo. Na prefeitura, né, de Florianópolis. De Florianópolis, não deu certo. E aqui vai se tentar, né? Eu acho que é um momento diferente dos partidos políticos aqui em São Miguel do Oeste. Pode dar certo? Pode. Mas vai ter que ser feito um grande esforço aí para superar essa barreira da bandeira política, né? Da bandeira partidária. Se os partidos quiserem levar o discurso partidário, não vai funcionar. Eu tenho essa expectativa, né? E da mesma forma, por exemplo,
Eu ouvi de um dirigente partidário, a semana passada, que o PT foi conversar, propondo uma aliança e tal, e que ele, dirigente, disse para mim, não sei se ele disse isso para o PT, mas aí ele disse para mim assim, ó, o PT não. O PT é um partido que tem expressão em São Miguel. Por que não o PT? Por causa da questão nacional. Então, de repente, essas questões vão acabar influenciando. O MDB teve que, inclusive, mudar de nome por causa da questão nacional, por causa da repercussão de fatos recentes, né, que comprometem a própria história do MDB. E o MDB mudou de PMDB para MDB para resgatar a sua história lá de 64, 65. Né? Então, só que daí se tu volta para 64, 65, tu vai obrigatoriamente concluir que o PP era a arena. É indissociável. Né? Ou você resgata a tua história e respeita a tua história, ou você joga tudo no lixo e vamos juntar tudo e vamos fazer uma coisa nova. Estamos na reta final para as definições. Temos aí cerca de 30 dias para o quadro ficar completamente definido. Não acha que as agremiações estão demorando demais, estão vacilando, ou justamente por essas colocações que o Ageu fez, indo devagar para que a caminhada seja sólida e sempre em frente? Sérgio, esse momento que a gente vive da pandemia, do Covid, eu acho que ele acaba, não tem como não afirmar isso aí, ele acaba impactando muito no processo de discussões, a dificuldade que você tem de fazer uma reunião, de conversar com as pessoas, de reunir as pessoas. Então isso dificulta. Aí você vai discutir eleições com tantos problemas que estão aí, que estão afetando as pessoas. Se você fizesse uma pesquisa hoje para o Brasil todo, perguntar quem quer transferir a eleição para 2022, ganha com 80% para mais. O povo não quer, nesse momento, ter que enfrentar uma eleição de novo. Ele está preocupado com coisas maiores, muitas vezes. Então, a sensatez, apesar de alguns que dizem, mas tem que respeitar o rito da Constituição, que o mandato é 4 anos, e ele foi eleito só para 4 anos, mas existiriam meios. A própria Constituição poderia, sei lá, ter feito aí, propor um plebiscito, alguma coisa, enfim. Mas se você quiser, ou se o Congresso tivesse um mínimo de responsabilidade, porque eu não sei como é que esse quadro da questão vai... Nós vamos ter condições de fazer a eleição dia 15 de novembro? Ninguém tem condições, nesse momento, sabe responder isso com firmeza. Ninguém pode bater o martelo. Não, por causa dessa situação. Principalmente aqui no Sul, onde nós vivemos o inverno, a tendência é dessas doenças respiratórias terem um agravamento. E pela sensatez nem deveria, inclusive. Exatamente. Então, você veja, o ideal, nesse momento do Brasil, termos colocado darmos mais 2 anos para esses prefeitos que estão aí, prorrogar esse tempo, depois fazer uma eleição unificada, com uma nova realidade, talvez de mandato de 5 anos, sem reeleição, claro, oportunizar para quem está no poder hoje, que tem o direito à reeleição, mas a partir da próxima, com 5 anos, você faz um bom mandato com 5 anos sem ter o direito à reeleição. E eu faria mais ainda. Para os cargos do Legislativo, limitaria também 2 mandatos de deputado estadual, 2 mandatos de deputado federal, e deu. Porque o processo político tem que ser sempre, e é bom isso para a política, renovado. Então, essas são as dificuldades hoje. Você reunir os partidos para conversar, você reunir pessoas,
você conversar com o teu diretório para saber o que o diretório pensa, o que o diretório quer. Então eu vejo isso, é um quadro, e não vem o TSE aí com todo o respeito, mas faz uma convenção virtual. Convenção é o grande momento do partido político, ele tem que estar reunido ali com seus filiados para sentir o calor, a emoção, o que efetivamente aquele partido quer em relação ao seu projeto político. E infelizmente nós vemos isso aí. Então faltou sensatez, eu espero que não até, né, mas quero crer que no dia 15 de novembro a gente tenha condições de realizar efetivamente a eleição. Mas não foi uma boa saída. A saída adequada para o momento e para o contexto político do Brasil hoje era prorrogar esses mandatos e fazer um pleito lá em 2022, com mandato de 5 anos e sem direito à reeleição dali para frente, do meu ponto de vista. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Eleições 2020 JR-TV Debate. Ageu, foi uma alegria, foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco para nós fazermos um programa diferente, mas que eu julgo da maior importância em virtude dos assuntos que a gente enfocou, tentando clarear para a população, para os candidatos, para os partidos, tudo que pode estar por vir daqui para frente até 15 de outubro. Muito obrigado e foi uma grande alegria tê-lo aqui conosco. O prazer foi meu, né, rever amigos, né, e fazer uma reflexão que eu julgo importante nesse momento, né? Eu concordo plenamente com o que o Grando falou. Eu acho que nem era o momento de se fazer uma eleição agora, né? Primeiro, porque não tem como fazer campanha eleitoral da forma tradicional. Segundo, porque não tem nem como escolher o candidato. É no calor do debate, da convenção, que se escolhe e se mobiliza. E isso não existe. É impossível. Então, foi bom, foi interessante, né? Estou sempre à disposição. Ok, muito obrigado, Ageu. Grando, muito obrigado pela presença, foi uma alegria e foi importante a tua participação para a gente fazer todos esses esclarecimentos. Eu, Sérgio, tenho, ao contrário de você e do Ageu, eu tenho uma vinculação partidária, mas tentei de ser imparcial, ao menos nas minhas análises, né? Me propus a isso, então agradeço a oportunidade, quero te parabenizar novamente pela iniciativa de ter um programa focado em política, porque hoje, em alguns momentos, até discutir política já não é o adequado, mas nós temos que discutir política, a vida nossa é política. E é assim que a gente cresce, fazendo boas escolhas, e é assim que a gente vai melhorar o nosso Brasil, a nossa cidade, o nosso estado. Então, parabéns pela iniciativa, conte conosco. O Ageu foi uma honra. O Ageu eu sempre achei um jornalista muito aguçado, assim, muito presente e perspicaz. Então, parabéns aí pelo teu trabalho, Sérgio, para você também. Uma boa noite a todos. No oferecimento de Patrimonial Segurança, Conac Empreendimentos, Florestal JP, Bici Sport Caron, MK Telecom, o JR TV Jornal Regional, termina aqui mais uma edição do programa Eleições 2020 JR TV Debate. As imagens de edição foram de Stênio Vatter, a apresentação de Sérgio Vatter. Até sexta que vem, às 18h30, com um novo programa Eleições 2020 JR TV Debate. Até lá e um grande abraço.
Visite a Florestal JP e conheça a linha completa de plantas e flores. Florestal JP, com atendimento normal. Com grande parte dos produtos de produção própria, a Florestal JP tem o diferencial em preço e qualidade. Florestal JP, de produção própria a produtos direto do produtor. A equipe Florestal JP está preparada para lhe atender. Florestal JP, linha completa de plantas e flores. Bicisport Caron, bikes adulto e infantil, patins e skates, roupas de ciclismo, peças e acessórios. A Bicisport Caron tem todas as peças para uma boa manutenção. Precisando de capacetes, luvas, pneus, câmaras, ou de uma bicicleta nova, o lugar certo é a Bicisport Caron. Rua Marcílio Dias, 1674, no centro de São Miguel do Oeste. De alguns anos para cá, o mundo evoluiu muito. E vivemos todas essas mudanças numa velocidade assustadora. Desde que o mundo adotou a internet como tecnologia, aproximar foi seu principal papel com suas mirabolantes inovações. E todas essas mudanças trouxeram um novo mundo, em que o futuro não é mais o amanhã, e sim o agora. A conexão está por trás de tudo que move a sociedade para o futuro. Ela une e aproxima as pessoas, democratiza a informação, promove novas formas de comunicação e encurta distâncias. Nós somos o progresso da conexão. MKA Telecom, da velocidade para o mundo da conexão.